Se uma adolescente, uma criança de menos de 18 anos, tipo assim, 10 anos, acontece, já aconteceu até menos, tiver uma criança, ficar grávida, a menina pode abortar no Brasil, como que é? Automaticamente configura como... Bem, então, só recapitulando, gente. Uma menina muito nova sofreu engravidar. Automaticamente, para a legislação brasileira, isso é estupro. Então, você já abriu o precedente. Agora, o que acontece é que muitas dessas meninas mães, vamos dizer assim, elas acabam tendo seus filhos, e a família ajuda, né? E aí a gente vai ter que pensar, mas é um absurdo, né, nessa idade. Sim, foi um absurdo, ela devia ter sido protegida, mas não foi. Aí agora você aborta, você aumenta o risco de uma série de doenças na vida dela, de um trauma que ela vai ter que carregar, além de outros traumas possíveis, e ela vai ter que arcar com essa lembrança para o resto da vida. Uma lembrança a mais de uma tragédia, que foi a do aborto. Na verdade, a gente teve um caso recente no Brasil de uma menina muito nova que engravidou. Eles estavam decididos até a ter a criança, né? Só que aí veio uma ONG, veio um pessoal já pró-aborto e removeram ela do hospital para outro para fazer o aborto e convenceram a família que aquilo era adequado. Naturalmente, as pessoas acabam levando à frente a criança, né, a vida humana. Mas quando você tem um ambiente de militância, eles usam esses casos até para sensacionalismo e para tentar promover a causa do aborto. Mas assim, enfim, é uma situação difícil como muitas outras, né? E acontece bastante de meninas muito jovens engravidarem. Mas você falar que vai solucionar o problema delas abortando é mentira, né? Você vai criar muitas vezes um problema incontrolável, né? Então, assim, é uma tragédia em cima de outra. Qual o pensamento filosófico, social, geralmente está por detrás desse tipo de pensamento? Há várias linhagens de pensamento que justificam isso. Uma delas é o relativismo. Então é impossível falar sobre o valor de uma coisa determinada. Todo valor é subjetivo, então o valor da vida humana é subjetivo. Só que quem fala uma coisa dessas, querendo ou não, ele está lançando uma afirmação de valor. Ele está falando que tudo vale igual, logo você pode valorizar o que você quiser e o que você não quiser do mesmo jeito. Mas isso é uma afirmação de valor, então é meio que uma afirmação contraditória. Não faz sentido falar que todo valor é subjetivo. A pessoa teria que ela está valorizando as coisas subjetivamente, ela está afirmando uma coisa em absoluto. Então seria o relativismo, que relativiza o valor da vida humana, e o hedonismo, que acha que a vida se resume a você ter prazer, e se você não tiver prazer, você está tendo um obstáculo na sua vida, então logo a vida vale menos. Então você reduz a vida, a sua utilidade, a vida, o prazer que ela gera. E esse hedonismo levou muitas pessoas e muitos pensadores, inclusive, a defenderem coisas terríveis, como George Bernard Shaw, que era um socialista fabiano inglês, que falava que a gente teria que pôr um custo na vida dos idosos, porque eles estavam gastando muito nosso tempo para cuidar deles, e ele sugeria isso na década de 20, se eu não me engano, uma solução muito humana, que era uma câmara de gás letal para quem fosse idoso e não produzisse mais e não ajudasse mais na sociedade. Então, isso é uma das faces do utilitarismo. Quando a gente fala que se o bebê te incomodar, você pode matar, a vida humana não tem valor nenhum, a gente está se referindo diretamente a uma visão nihilista, não tem sentido nenhum próprio na vida humana, a uma visão relativista, cada um acha o que quiser, cada um tem um valor para si, e a vida humana não tem um valor objetivo, e é uma visão hedonista, que é uma visão que o ser humano só presta se tiver prazer. E eles falam que como o bebê você não comprova que ele pode ser frustrado, que tem prazer, então você pode matá-lo. Tem alguns bioeticistas que defendem essas ideias grotescas. São tão grotescas que muita gente chama isso de bioética da profanação, e é isso que eu chamo de desbioética. É a bioética doentia, bioética doente, ruim, má, dolorosa, né, que é esse diz aí na frente da bioética.
Primeiramente, boa noite, professor. Parabéns pela brilhante palestra. Você começou falando sobre o rei do aborto e a pergunta que eu faço, de forma bastante humilde, é: na sua opinião, como fazer esta conversão? Todo mundo é passível de erro, todo mundo também é passível de conversão. Como fazer essa conversão para aqueles médicos, né, do ponto de vista médico, daqueles que fazem hoje, são a favor do aborto, e como promover essa conversão do ponto de vista ético, profissional e religioso, de forma mais humana, mais serena, porque, na verdade, o que esses profissionais precisam é de serenidade, né? E é um assunto realmente muito delicado, né, dentro da academia médica. Mais uma vez, parabéns. Sobre conversão, não depende da gente. Acredito que nosso dever é pregar a palavra, é levar um testemunho adiante, né? Mas não depende da gente, é um evento sobrenatural. Ninguém se torna cristão porque quer. Na verdade, muitas vezes a última coisa que a pessoa quer virar nessa vida é cristão, só vai dar pepino na vida dela, só vai dar problema, vai encher de compromissos com coisas que antes a pessoa não valorizava, então isso não facilita a vida de ninguém, né? Se a gente olhar em termos materiais, é ruim ser cristão, vamos dizer assim, para o mundo, né? A sabedoria do mundo é loucura para o cristão e vice-versa. Não tem como converter. Eu acho que aí a gente tem que prezar, no sistema de governo que a gente vive numa democracia representativa, a gente simplesmente votar em pessoas que vão proibir essas barbaridades e ensinar nas escolas médicas bons valores, prezar os elementos básicos de uma boa medicina que valoriza a vida humana, não de uma medicina que trata o ser humano como carne de açougue, como um brinquedo descartável que você pega e joga fora na hora que você quer. Então, seria uma educação adequada, com uma representação real dos valores de uma sociedade como a nossa, que a maioria é totalmente contra o aborto. Mas, apesar de tudo isso, sempre teremos aqueles médicos, enfermeiros e outros profissionais que realmente acham que é um serviço como qualquer outro, uma oportunidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, e nunca pensaram sobre o caso. Na verdade, quando muitos pensam, como ocorreu com o Bernard Nathanson, eles mudam de ideia. Mas nem sempre isso é garantido. Sobre essa questão da pessoa perceber o valor da vida humana, é uma forma realmente de mudança de vida muito radical. A gente mede a ter a nossa própria vida pelo que nós valorizamos em cada fase de nossa vida. O amadurecimento é você conseguir valorizar cada vez coisas mais elevadas, faz parte do amadurecimento de todos nós, né? Cristãos e não cristãos, inclusive. Você vai amadurecendo, você vai valorizando cada vez coisas mais elevadas, vamos dizer assim. Mas sobre conversão, realmente, eu vejo como uma obra que está acima do nosso alcance, né? Inclusive, se fosse pela minha própria vontade, a última coisa que eu ia querer ser era cristão. Isso não depende muito de mim, não. Ainda bem que não depende de mim, ainda bem que não depende da gente, que é uma coisa que vem de Deus mesmo. Essa é a minha visão a respeito do assunto. Não sei se eu consegui responder bem. Eu também quero parabenizar o irmão. Brilhante trabalho, graças a Deus por isso, e que Deus continue abençoando o irmão para que faça ciência e produza algo diferente disso que a gente tem visto aí, desses que se dizem cientistas, mas que não têm valores que condizam com isso, né? Deus abençoe muito. A minha pergunta, irmão, é: qual deve ser o nosso posicionamento como cristãos diante da possibilidade do aborto nos casos de anencefalia? Sobre a anencefalia, não há um consenso total, né? Agora, algumas coisas a gente precisa entender. Nem toda anencefalia é total, vamos dizer assim, totalmente incompatível com a vida. Há
tipos de má formação cerebral que são parciais e compatíveis com a vida, até durante meses, anos, e muitas famílias têm criado essas crianças, né? O que eu vou falar é uma posição pessoal minha e de muitos outros cristãos que eu conheço, é que mesmo que suspeite-se que seja uma anencefalia daquelas totais, vamos dizer assim, que são incompatíveis com a vida, eu não abordaria, eu não faria o aborto. Eu acho que cada um tem um propósito, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, essa é uma visão classicamente cristã, e só Deus sabe por que tragédias acontecem na vida das pessoas, ou por que ocorrem alguns sofrimentos. E, Hélio, mas então é inútil, você vai levar aquela gravidez até o final. Esse pensamento não deixa de ser o pensamento utilitarista hedonista. Eu só vou levar a gravidez até o final se me dá prazer, se não me der prazer eu vou matar de uma vez. No fim das contas é isso que está sendo falado. Mas a mulher vai sofrer muito. Novamente, vai sofrer de qualquer jeito. Abortar não é uma solução que vai eximir a mulher do sofrimento. A mulher vai sofrer porque o filho teve anencefalia e ainda virá e se questionará sobre a possibilidade, meu Deus, mas abortar, e ela ainda vai sofrer porque fez o aborto tantas vezes. Tem, né, um profissional que trabalha, que é amigo meu, que é o Dr. Bernardo, se quiser depois também dar uma falada sobre isso, mas ele vê alguns casos assim, né, também não participa, né, do aborto desses casos. Vários colegas não aceitam, mas cada vez mais na sociedade médica há aqueles que optam por abortar direto, mesmo casos com má formação mais sutil, que nem chega a um caso desses, né? Porque existe uma coisa chamada ladeira escorregadia. A gente libera num caso muito grave, daqui a pouco a gente está relativizando cada vez mais e liberando em casos menos e menos graves. Até chegar ao ponto, por exemplo, de alguns países europeus em que se comemora o fato de que não tem mais criança com síndrome de Down. Eles comemoram isso. A mensagem é muito clara, nós conseguimos eliminar todas as crianças que trariam um problema e dor de cabeça para a gente por causa de uma deficiência cromossômica. Então agora é a deficiência cromossômica, qual é o próximo passo? Qual é a próxima deficiência ou fragilidade humana que a gente vai utilizar como desculpa para matar o próximo? E aí vem outra pergunta, quem de nós não tem nenhuma deficiência ou nenhuma fragilidade? Quem de nós é perfeito? E pode falar que merecia realmente nascer por ser muito perfeito, bom, e não ter problema nenhum, não ter limitação nenhuma. Não existe essa pessoa. Existiu um só, né? Mas não é de quem estamos falando no momento, né? Boa noite, parabéns, presbítero. Tenho 3 perguntinhas rápidas. Primeiramente, quando se dá o início da vida? E diante disso, como funciona a pílula do dia seguinte, como ela age? E a terceira é no caso de fertilização artificial, que é congelado e fica lá sobrando. Como se dá isso? Como se procede? Então vamos lá, a vida humana surge no momento da concepção, quando um gameta masculino se une a um gameta feminino, os 2 códigos genéticos se juntam e ali se forma um ser completamente individualizado, diferente do pai e da mãe, com uma carga genética própria, com um destino próprio. Então, é nesse momento, antes mesmo de se implantar no útero. Isso ocorre na trompa de Falópio, quando está descendo o óvulo materno e o espermatozoide se encontra com ele. Então, no momento zero do encontro, esse momento zero é o momento da concepção, é o momento que começa uma vida humana, né? Então, vou deixar bem claro, não é na nidação, quando o embrião se implanta, né? A pílula do dia seguinte, ela funciona desestruturando muitas vezes o endométrio, e essa desestruturação do endométrio hormonal, eu sou oftalmologista, eu vou utilizar termos aproximados, né? Mas essa alteração hormonal vai levar a um ambiente, vamos dizer assim, inóspito, então o embrião não consegue se implantar e ele é expelido. Então, na verdade, a pílula do dia seguinte, ela tem um mecanismo abortivo, isso tem que ficar bem claro.
Então, um cristão que quer ser coerente com o valor da vida humana, ele não usaria a pílula do dia seguinte. Ele tomaria outras medidas, né? E a última, assim, foi decidido que nós poderíamos usar no Brasil para pesquisar embriões supranumerários, embriões que sobraram de fertilização, né, artificial, para pesquisar. Ao meu ver, né, um cristão coerente também com o que é afirmado na religião, pelas Escrituras, ele não aceitaria pesquisar no embrião, porque a gente está pesquisando num ser vivo humano, né? Que, embora aqui na nossa realidade tenha se unido ali no momento da concepção, do ponto de vista teológico, Deus, antes da fundação do mundo, já sabia qual vida seria e o destino daquela vida. Então, a gente está falando nesse nível de grandiosidade, né? Mas, e hoje, pela lei, o que se tem é que você não pode produzir embriões extras. Eles permitiram que você fizesse pesquisa em embriões. Desagradaram quem era pró-vida. E, por outro lado, para não desagradar tanto assim, eles proibiram que você fizesse embriões para pesquisa, que você só fizesse embriões para fazer implantação e não sobrasse nada para pesquisa, vamos dizer assim. Tem um número específico de embriões que você pode fazer. Então, desagradaram os abortistas também. Então, é complicado, né? Você quer agradar todo mundo, você acaba desagradando todo mundo no fim das contas. Não dá para agradar gregos e troianos, né? Do ponto de vista cristão, fez um embrião, o entendimento que eu tenho é que você vai ter que conservar ele até quando ele deteriorar por conta própria, se você não conseguir um útero para abrigá-lo. Então, eu acho sábio essa questão de você não criar embriões para pesquisa. Você não está abrindo margem para ter, né, mais problemas éticos ainda no futuro. Agora, o fato é que tem gente que já se dispõe a clonar ser humano, a pesquisar com embrião. Tem alguns países em que eles clonam o embrião humano e matam o embrião logo a seguir. Então, são, enfim, diferentes culturas que não alcançaram o valor da vida humana de uma forma como a civilização cristã alcançou. Mas isso acontece, de fato, em alguns países. Opa, 3 de uma vez. Depois para trás, né? Eu acho que é uma continuação da pergunta da Josi. Por que, na sua opinião, a causa abortista está... Porque eu acho que está, né? Você me fala se você concorda e justifica, na sua opinião. Por que ela está diretamente relacionada ao marxismo cultural? Porque isso tem sido ensinado, pregado nas escolas. E, assim, o marxismo cultural também. Então, eu acho que elas estão diretamente relacionadas. E por quê? A causa abortista, ela tem múltiplas causas. Tem gente que defende o aborto porque realmente, na sua ingenuidade, acha que vai beneficiar a mulher fazendo isso. Tem algumas pessoas que creem nessa narrativa que a gente chama, né? Outros defendem porque é um bom negócio. Bernard Nathanson, ele defendia porque ele via aquilo como uma boa oportunidade de ganhar dinheiro, e ele lutou pela legalização para que ele ganhasse dinheiro, bastante dinheiro, de uma forma útil, fazendo o que ele sabia fazer. Outros defendem por questões ideológicas, aí entra a parte cultural, por questões ligadas à desestruturação da família, relativização do valor da vida. Então, tem várias razões que vão confluir aí dentro. E por trás dessas razões, a gente tem visões de mundo que vão alimentar essas razões. Uma visão de mundo, por exemplo, transcendental, acha, né, que é a visão cristã, ela crê que há um elemento além da nossa realidade que rege a nossa realidade, que dá valor às coisas. Uma visão imanentista, uma visão materialista pura, ela vai descrer desses valores, vai achar que tudo é pura matéria, então realmente não tem nada fora do que a gente vê de material aqui, logo uma vida humana não teria nenhum valor absoluto em si. E é claro que quando você desestrutura o valor da vida humana, você cria condições para realmente
economizar todas as coisas, né? Tudo é uma questão econômica, de prazer, comprar, vender, obter prazer. E tanto o liberalismo quanto o marxismo tiveram um viés de visão de mundo economicista. Você reduz tudo à economia, né? Liberar o aborto vai economizar. Mas e a vida humana? Não, a vida humana é uma questão subjetiva, vai economizar. Essa conversa de reduzir tudo ao material, ao econômico, ela vem tanto da vertente liberal, secularista, né, que seria chamada de direita por alguns, mas não uma direita conservadora cristã, uma direita liberal anárquica, e ela vem também do campo marxista, que reduz tudo, toda a questão cultural, não passa de uma casquinha em volta dos elementos econômicos que são o que importam. Isso no marxismo clássico. E tem uma revisão marxista que preza a destruição da civilização ocidental, dos pilares ocidentais, que aí vem a escola de Frankfurt, vem um monte de pensadores da nova esquerda, como ela é chamada, que aí eles vão falar que para destruir a civilização e refundar uma civilização nova, sem algumas coisas que os desagradam, você teria que destruir o sentimento de patriotismo, você teria que destruir a religião e você teria que destruir o pilar da família. Então, se você quebra o nacionalismo, ou o patriotismo, seria mais correto falar, a família e a igreja, você desestrutura um país e deixa ele de portas abertas para você fazer o que quiser dele. E ganhar dinheiro em cima dele, manipular quem você quiser, fazer o que você quiser. E quando você tem uma defesa sistemática do aborto, o que a gente observa é que os países que liberaram o aborto e têm recorrido ao aborto de forma sistemática, eles começam a ter decréscimo de sua natalidade e, invariavelmente, a sua cultura também começa a degenerar e acabam se tornando países fadados ao suicídio civilizacional. Então, hoje em dia, quando você olha uma Europa abortista, secularizada, o que você tem é um continente que está colocando a cabeça na guilhotina para ser guilhotinado em breve e virar um continente islâmico, por exemplo. Porque eles já não têm mais filhos, eles mataram os filhos deles, já não prezam a criança como um presente de Deus, como uma bênção, é um entrave, eu não vou aproveitar minha vida e ter minha diversão com uma criança atrás de mim. É o pensamento hedonista, materialista, relativista. Esse pensamento é o que está levando ao fim da Europa. É claro que há movimentos de resistência. Nos Estados Unidos, hoje o que a gente vê é que o movimento abortista ele enfraqueceu e com a ascensão de uma determinada ideologia política ao poder, você tem um refluxo. Então, eles estão começando a derrubar clínicas de aborto, tirar a verba federal do abortismo. Então, o jogo está virando, né? E, realmente, quem viajou para lá e conhece, eles têm muitos filhos. É até meio assustador, assim, que a gente está no Brasil, a gente já costuma ver casais com 1, 2 filhos, lá você vê casal com 4, 5, 6 filhos, andando de um lado para o outro. Então, lá eles ainda se agarram, né, nos valores da família. Isso a gente ainda observa lá. Mas é uma questão cultural também, ideológica, de briga, de guerra cultural, né, guerra civilizacional. Boa noite a todos. Professor, é uma questão que a gente está num momento bem delicado agora, né? Nesses últimos dias, né? Vocês estavam esperando que eu não falaria isso hoje, né? Não, mas tem a ver com algumas questões, porque a gente trabalha um pouco com políticas públicas de saúde, e a gente observa que desde o programa, né, o PASME, lá em 1984, né, que era um programa e se transformou numa política pública, né, de atenção integral à saúde da mulher. E a gente percebe uma diferença nesses últimos 20 anos, que nas entrelinhas desses programas, né, meio que induz os profissionais de saúde a ter alguns pensamentos, né, relativos, inclusive, com relação a métodos contraceptivos, a questão que foi até aqui questionada, né, com relação à pílula do dia seguinte, e a gente começa já a entender como se isso fosse uma coisa natural, uma coisa normal, porque quando está dentro de um programa, dentro de uma política e está descrito, né, a gente se sente um pouco mais seguro, não estou falando nem de questões religiosas, eu não tenho nem essa competência aqui para discutir sobre isso, né?
Mas é complicado para o profissional quando você tem uma política pública e que dizem que no dia seguinte uma garota pode te procurar na unidade básica de saúde e você orientá-la com relação ao método, né, para impedir essa fecundação. Na verdade, não impede a fecundação, na verdade. Como é que você vê, né, o futuro dessas políticas públicas de saúde, da mulher em si, se a coisa persistir do jeito que está, né? Porque a gente vai acabar ficando mais acuado, né? É o mesmo pensamento de você, com relação, verificar de que a gente está começando a achar, até dentro mesmo do ambiente hospitalar, de que a coisa está fluindo naturalmente, né? E quando você se opõe àquilo, você é meio visto até um pouco meio que ET na coisa, né? Você não está acompanhando, você está ficando para trás. Como é que você vê essa questão dessa transição que a gente está vivendo hoje, se as coisas não acontecerem da forma como a gente está esperando que aconteça, né? Todo mundo entendeu aqui o que eu estou falando, né? Então, fico alerta aqui, porque é muito pressionado isso, né? Então, a gente percebe de 84 até 2004, quando saiu a política pública, a diferença foi muito grande. Inclusive, ele diz lá que a mulher tem direito sobre o corpo dela. Mas ele mesmo se contradiz quando a mulher ela chega na maternidade, ela não tem direito a escolher que tipo de parto ela quer, mas ela tem direito a escolher, na verdade, né, se ela quer ter um filho ou não. Né? Isso que é a grande complicação é essa, né? O que é que você espera que isso vai acontecer daqui para frente? Toda mudança política gera mudança cultural, é o que a gente chama de dissonância cognitiva. Você obriga alguém a fazer uma coisa que é contra os valores que essa pessoa preza, ela vai acabar acumulando um processo de culpa, tentando racionalizar aquilo e tentar se desculpar para tentar explicar para os outros que aquilo era certo, e daqui a pouco ela termina defendendo aquilo que ela achava errado e foi obrigada a fazer ou foi levada a fazer. Esse é um processo psicológico de manipulação cerebral chamado dissonância cognitiva, foi estudado na década de 60 e 70 do século passado. E é muito aplicado, muito utilizado. Toda vez que alguém muda uma lei contra os valores de uma população, e essa lei força a população a ver como normal, ou agir como se algo fosse normal, isso é um instrumento de engenharia social e de mudança de valores. Então, o que a gente tem é um projeto de mudança de valores de uma população para torná-la mais dócil para um determinado projeto de poder político e ideológico. Essa é a minha visão. Tem realmente duas opções aí à frente, uma opção, inclusive, de um determinado grupo de pessoas que demitiu do partido alguém que se posicionou contra o aborto, e uma outra posição que seria contrária ao aborto por definição. Uma hora cada um vai ter que examinar sua consciência. Eu tenho a minha opinião pessoal, não é uma opinião que representa a da igreja, né, que eu frequento, da igreja que eu participo como presbítero, mas ela também, no geral, tem um alinhamento para um lado pró-vida. Normalmente a exceção que não defende isso, que defende o aborto, é uma exceção bem fora do que a gente entende como certo em geral, dentro da presbiteriana do Brasil. Mas eu tenho a minha opção, e eu entendo que se continuar esse projeto abortista, com novas políticas públicas de saúde, a gente vai ter uma mutação cultural profunda na nossa civilização, e a gente vai sofrer um processo de secularização do cristianismo intenso nos próximos anos. Essa é uma crença pessoal que eu tenho, não é uma crença subjetiva. Eu estudo política há 15 anos, eu estudo manipulação social e mental há 15 anos também para entender o que está acontecendo, e a gente, analisando o cenário, a gente entende que boa parte das nossas crianças já foram educadas para achar que aborto é normal, né, que é normal ir num baile funk, engravidar de alguém que nunca viu e recorrer depois fazer 3, 4 abortos, e que isso aí faz parte da vida, que é uma coisa que choca profundamente os valores enraizados na civilização brasileira. Mas há um limite para o que a sociedade aguenta. Há um limite, e eu acho que esse limite está muito próximo. Está muito próximo. Só para até fazer, né,
uma ressalva, né? Esse vídeo vai ser depois disponibilizado, mas provavelmente ele vai ser disponibilizado, gravado, né? Aí, ó, depois das eleições, então não vai influenciar tanta coisa assim não, viu, gente? Mas tem uma ação cultural agressiva. É interessante que as pessoas falam que representam o povo quando vão defender o aborto, mas a maioria do povo é contra o aborto. Claramente contra o aborto. Eles falam que vão defender as mulheres, mas normalmente são os parceiros que são mais a favor do aborto e as mulheres são contra. Eles falam que isso é para empoderar a mulher, mas normalmente um dos grandes elementos da vida feminina, que realmente nenhum homem consegue ter acesso a isso, né, naturalmente, é ser mãe. Que isso é o empoderamento supremo da mulher, vamos dizer assim, né? É uma coisa fantástica. Então é engraçado que esse discurso ele é todo torcido, ele é todo virado ao contrário. A gente chama de direito reprodutivo, você ter o direito de exterminar a sua prole. Não faz sentido isso. Direito reprodutivo seria dar o direito de você ter filhos, por exemplo, na China. A pessoa vai lá, só pode ter um filho, se tiver dois já começa a ser prejudicada pelo governo. Não tinha essa política, não sei se ainda tem. Isso seria direito reprodutivo? Não, mas direito reprodutivo para a gente é matar o filho. Então, não tem coerência. E essas contradições, elas vão entrando na cabeça das pessoas, e o termo é um pouco duro, mas o termo é esse mesmo, e elas vão estupidificando a pessoa vai se tornando cada vez mais maleável, cada vez mais permeável à manipulação linguística alheia. E quando ela perceber, ela já trocou todos os valores dela, trocou todas as crenças dela, e nem sabe como que isso aconteceu. É a dissonância cognitiva que entrou em ação. Então eu entendo que nós estamos às vésperas de um momento crucial na definição da cultura brasileira. Mas é política. A política vai ser definida e vai definir a cultura. Então a gente está assim, estamos para decidir que país que nós queremos. Se é um país que vai prezar os valores da civilização cristã, os valores do nosso povo, vai defender a vida humana, ou se é um país que vai relativizar a vida humana, vai tratar o ser humano como descarte, que no final das contas é isso que está acontecendo. Toda política de aborto é uma política de negação do investimento na vida. No Chile, eles proibiram o aborto e diminuíram a mortalidade materna. Como eles fizeram? Contrataram mais médicos, obstetras de boa qualidade, psicólogos, assistentes sociais, deram planejamento familiar para as mulheres e deram acompanhamento durante a gravidez, para dar o amparo, investir. Agora, isso custa dinheiro, né? E dinheiro no Brasil, muitas pessoas da nossa elite não querem investir na vida do brasileiro, quer investir no mensalão, no petrolão, né, em propina, em corrupção. A vida nossa não vale nada, a vida nossa é descartável. Bom mesmo é o dinheiro para o projeto que eles têm de poder. Então, quando a gente continuar assim, a gente está destinado a ser uma nação de pessoas descartáveis. E como que o Brasil será lembrado daqui a 50 anos? Como o país que matava os seus filhos, que abortava o futuro, que exterminava o amanhã, ou como o país que valorizava suas crianças e que gerou uma nova geração de crianças felizes, saudáveis e mulheres que foram valorizadas? A gente vai decidir. E não é garantido que vai ser uma decisão boa também, se for do que eu estou achando que vai ser o melhor. O futuro está na mão de Deus. A gente pede que Ele seja muito compassivo com o nosso país e com o nosso povo. E a gente crê que tudo ocorre conforme a vontade dEle. Mas eu acho que é um momento, além da gente ter nossas decisões políticas, que podem ser com o que eu acho que é certo ou não, podem discordar de mim, mas eu acho que é um momento para quem é cristão realmente botar o joelhinho no chão e pedir a Deus para ter paciência com a gente, para ter muita compaixão do nosso povo, porque, ao que tudo indica, nós seguimos por um rumo de sofrimento muito grande e de destruição da nossa cultura, dos nossos valores, que eu não sei se será reversível humanamente falando. Mas vamos ver o que vai virar. São duas perguntas. O DIU é um método contraceptivo abortivo?
né? Parece que tem 2 tipos de DIU, né? E eu queria que você falasse sobre isso. E a outra pergunta, assistindo à audiência pública, né, que houve no tribunal a respeito de aborto, um rabino fez umas colocações e ele defendeu, segundo ele, à luz da Torá, né? E ele disse que, na verdade, a religião judaica ela não se posicionaria contra o aborto pelo fato de que, em Êxodo, se eu não me engano, eu marquei aqui, Êxodo 21, versículo 22, fala que a pena para aqueles homens, se 2 homens brigassem, ferissem uma mulher, e essa mulher viesse a abortar, né, ela seria só uma pena pecuniária, que a gente diz, só de restituição, reparação do dano, não tratando a vida daquele feto como outra vida humana, porque, na verdade, naquele tempo, a pena para quem matava era de morte, né? Então, ele se baseou nessa diferença de proporção de pena para dizer que a Bíblia, na lei, ela abriria um precedente para o aborto. Então, eu queria que você falasse a respeito dessas 2 coisas, por favor. Sobre o DIU, o que tem hormônio tem uma chance menor, mas ambos têm uma chance, mesmo que seja pequena, de gerar, de deixar a concepção acontecer e atuar evitando gravidez por falha de inidação. Então, por mais irrisória que seja a chance, existe. Tanto que não é um consenso entre evangélicos, algumas igrejas recomendam que não se coloque. Tá? Para os católicos que já têm uma regra mais fixa para isso, eles cortam, eles abolem completamente o DIU. Eles não aceitam isso. Tá? Então, mas na igreja evangélica tem alguns pontos de discordância. A recomendação que eu entendo que é a mais adequada, à luz das escrituras, né, e da fé, é você não usar DIU. Porque tem o risco de abortar, sim. Ah, mas é muito pequeno. É aquela história da bomba para explodir um prédio. Você vai implodir um prédio, está lá com um dispositivo na sua frente. Só que você checou no dia anterior, viu que o prédio estava vazio. Aí você chegou no outro dia, pronto para estourar. Você tem certeza que não entrou ninguém lá escondido durante a noite? Ah, ninguém vai entrar num prédio que vai ser demolido, ninguém é doido para isso. Você tem certeza? Você vai apertar o botão? Quem aperta o botão é criminoso, não pode apertar o botão. Se tem uma chance, você tem que repensar. Você tem que conferir que não tem essa chance. Então, você está brincando com a vida de alguém, vamos dizer assim. Isso tem muita controvérsia em cima disso. É uma discussão que não acaba. Sobre religiosos que defendem o aborto, é engraçado que na Bíblia, Jesus Cristo já foi adorado dentro do útero. Tá? Na Bíblia, Deus já definiu o destino das pessoas dentro do útero. Já tratava as pessoas como indivíduos dentro do útero. As profecias já eram feitas para pessoas que estavam a nascer ainda. Sobre essa questão legal, é igual falar então que a gente também não vê valor na vida humana, porque você, quando por um assado na vida humana de um feto, porque quando alguém aborta, ele vai preso por um número de anos menores, e quando alguém assassina alguém adulto, é por um número de anos maiores. Isso não quer dizer que a pessoa não valorizou aquela vida humana como um indivíduo. Na verdade, há uma valorização do feto, tanto que a pessoa pagava uma penalidade por aquilo. Agora, a gente precisa entender também que tem pastores que defendem o aborto, tem padres que defendem o aborto, monges budistas que defendem o aborto, né? E a gente precisa entender que, ao lado disso, tem pastores, por exemplo, que afirmam categoricamente que a Bíblia é um conto da carochinha muito bonito, de contos morais, e que ali, na verdade, nada daquilo aconteceu de verdade, que são só expectativas emocionais que as pessoas tinham. São os liberais dentro das igrejas. Então, veja bem, quando alguém fala, mas uma pastora luterana defendeu o aborto na audiência pública, há pastores, padres, monges defendendo tudo quanto há loucura nesse mundo.
Há inclusive pastores e padres que defenderam o nazismo, se colocaram ao lado do nazismo, enquanto tinha um pastor luterano como o Bonhoeffer que se deixou matar por não concordar com o nazismo, que sacrificou a própria vida. Enfim, mas uma leitura ortodoxa, vamos dizer assim, adequada das Escrituras, não nos autoriza a achar que o feto não é uma pessoa. Deus dá identidade clara para fetos. Jesus Cristo, ainda no útero, é adorado, já é ali reconhecido como o Salvador do mundo, já tem uma missão para João Batista ali também, dentro do útero. Então, quando um rabino fala que, não, ali não é contra o aborto, o solo em que ele se mexe é muito pantanoso. Ele está relativizando uma coisa muito grave dentro da Bíblia, né? E dentro dos livros judaicos que compõem a Bíblia, obviamente. Mas eu vejo que ele está errado e a gente precisa falar isso categoricamente. Ele está errado, fez uma leitura errada, ou ele tem um compromisso ideológico prévio que supera o compromisso dele com Yahvé. Até do ponto de vista cultural judaico, né, o compromisso dele parece ser com outras coisas. É uma suspeita que eu teria. Tá? Pessoal, mais alguém? Só pegando um gancho na questão das políticas públicas da professora Arleide, é possível imaginarmos em um futuro próximo, ou enfim, médio prazo, estabelecermos um número real de abortos que ocorrem, sei lá, via disponibilidade de pílula do dia seguinte, método contraceptivo, o que está acontecendo, né? Apenas via política pública, apenas para trazer à população brasileira um número real, né, um número formal quanto a esse método que hoje também é considerado um crime, mas existe, na sua opinião, algum caminho, alguma via que possa ser estabelecida pela política pública para tornar de conhecimento formal da população brasileira, né, os casos de aborto? Arleide, Valdirene, os casos são obrigatoriamente notificados, né? Você tem que notificar todos, certo? Depois passar para você. Mas, assim, sempre teremos subnotificação de abortos. Não estou falando de morte por aborto, não, mas de abortos, mesmo quando legaliza. Ainda resta o tabu, ainda resta o receio. Agora, as projeções que nós temos, com base na taxa de complicação, de internação, projetando para a população brasileira como um todo, é que são, em média, 150 mil abortos por ano. Nos países que legalizaram, por exemplo, os Estados Unidos, teve ano que chegou perto de 2 milhões de abortos. Ele tem o dobro da nossa população, mais ou menos, mas chega em cifras estratosféricas, assim, é meio assustador. Mas no Brasil, teoricamente, em torno de 150 mil, projetando bastante para o alto. Né? Daquele, são abortados 3 milhões de casos no Brasil. Essas casuísticas tem uma metodologia estatística por trás dessas estatísticas muito questionável, né? E até algumas estatísticas de ONGs abortistas falam que o número total de abortos é em torno de 150 mil, que seria um número muito menor do que algumas propagandas aí que a gente vê, às vezes até de órgãos ligados à saúde pública, né? Mas eu não vejo como conseguir rastrear com exatidão tudo. Você teria que ter quase que uma onisciência em cima da população. Em muitos casos, mesmo em países legalizados, não são notificados. Assim, a pessoa faz em casa, toma pílula, toma o remédio, esconde, porque muitas vezes quem vai recorrer a um aborto, mesmo quando ele é legalizado e vai esconder, às vezes é alguém cometendo um adultério, é uma jovem que não quer contar para os pais que engravidou. Então essa pessoa não vai procurar um médico, muitas vezes não vai notificar, mesmo quando é legalizado. Então a gente tem toda essa fragilidade aí nos números. Mas quando você quer apoiar uma política pública para matar seres humanos, apoiado nesses números que às vezes são tão incertos,
você também está caminhando num ambiente de incerteza muito grande. E é muito perigoso, em termos éticos, você tomar decisões com tanta incerteza assim. Né? Mas vai lá, Valdirene, dá uma ajuda aí, você também está no dia a dia. Obrigada, boa noite. Só respondendo que a gente tem o sistema de informação de mortalidade, que você tem um comitê de morte materna, todos os municípios têm que ter, né? Dentro dos hospitais tem comitê interno de morte materna. Todas as mulheres que morrem em idade fértil, e olha que a gente está colocando esse número lá para 9 anos, né? Porque tem mulheres que menstruam, né? Meninas que menstruam com essa idade. Então, se elas morrem, é feita uma investigação de óbito, independente se o motivo não está esclarecido como sendo de causa. Até aquela morte que está lá, foi morte no trânsito, mas ela é idade fértil, ela tem que ser feita. A gente assim, pede assim, encarecidamente aos profissionais médicos, vocês que estão dentro da vida acadêmica, que a gente tem uma dificuldade muito do profissional, porque a declaração de óbito ela é exclusiva do médico, é ele que preenche, certo? Mas quando vem lá naquela parte de morte de mulher, a gente vê muita declaração de óbito sem preencher, entendeu? Mesmo assim, sem preencher, é feita uma investigação, agente comunitário, estratégia de saúde da família, os enfermeiros, os médicos, eles vão no domicílio dessa família para questionar, para retirada. Então, quando você, Hélio, veio falando do número tão, assim, eles falam um número tão grande, e as investigações que a gente vê, o número é muito restrito, entendeu? Ele é muito pequeno. Então, assim, vamos puxar esse gancho da academia para fortalecer esse profissional médico, preencher, que quanto melhor a exatidão do preenchimento, vai ser mais fácil para a gente fazer a investigação. Mas existe, né? É possível fazer, sim, a gente conseguir pegar essas informações e esses dados. Tá bom? Obrigada. Tem uma outra informação muito interessante. A gente aqui em Colatina tem praticamente o serviço de referência, né, do centro e norte do Espírito Santo, né, para aborto legal, não é? Que é o São José. Acho que no ano passado, quem me falou isso foi uma enfermeira que trabalha lá dentro. Quantos casos, e lá assim, casos legalizados de estupro, que são direcionados. Quantos casos no centro e norte do Espírito Santo, mais de 30 municípios, se eu não me engano, englobados pelo São José, quantos casos não estou falando de morte não, viu, gente? Morte foi nenhuma. Mas quantos abortos foram feitos? Quantos vocês acham? Quem chuta um número aí? 50? No ano passado só. 50? Quem chuta? Arleide e Valdirene não podem chutar. Quem mais chuta? Vocês, ó. Vocês também não. Viu? Quem chuta um outro número? Vamos lá. 150? 2. 2 casos. Não foram? Não tem demanda. Só teve 2 estupros? Não, teve, infelizmente, teve muito mais crime. Muitas mulheres chegaram, decididas a abortar, pensaram um pouco, mudaram de ideia. Não vou. Né? Desistem no meio do caminho. Outras nem foram. Mas e a tragédia? A tragédia já aconteceu, gente. Elas pensaram e falaram, não quero essa outra coisa na minha vida. De quem chegou realmente a fazer o aborto? 2 casos no ano inteiro. Então, cadê essa necessidade de liberar o aborto? Por que essas pessoas querem tanto liberar o aborto como uma medida de saúde pública para falar que isso é atenção integral à mulher? Será que isso que é atenção integral à mulher? Hã? Sim. Na medida do governo que é chamada de parto humanizado, de aborto humanizado, né? Aborto humanizado é uma coisa um pouco complicada, né? É um círculo quadrado, vamos dizer assim, tá? Mas a mulher não precisa fazer boletim de ocorrência, é só ela falar que sofreu violência sexual, ponto.
Então, na realidade, o que a gente tem no Brasil é que para qualquer mulher que falar isso, o aborto está liberado. E ela não tem que dar satisfação do que aconteceu, não tem que ir na delegacia. E se o médico ficar interrompendo o acesso dela ao serviço de aborto humanizado, né, de uma forma um pouco mais, vamos dizer, impositiva, ele é processado ainda e vai processo para a equipe toda de saúde também. Então, na prática, a gente precisa ser bem claro, o aborto está legalizado. Já está legalizado, para quem quer, consegue. Agora, mesmo nessa situação, a maioria não quer. Então, não há uma demanda da população brasileira, não há um número horrível de mortes acontecendo. Número horrível de mortes é por assassinato e tráfico de drogas, 60 mil por ano. A gente tem 3 guerras acontecendo aqui dentro do nosso país, todos os anos. Isso é problema de saúde pública, é violência, é bandidagem, isso é um problema de saúde pública. Agora, aborto não é um problema de saúde pública, é um problema de saúde financeira de algumas ONGs que vivem de ganhar verba internacional para defender o aborto e tem que justificar a sua existência, defendendo o aborto para continuar ganhando dinheiro internacional, e é uma excelente justificativa econômica, né, para algumas pessoas que querem abrir um mercado novo no Brasil de aborto. Inclusive, estão entendendo que o mercado está fechando em outros países e estão buscando o mercado na América do Sul. Inclusive, teve um congresso internacional, poucos dias atrás, né, de ginecologia e obstetrícia internacional, que tinham lá, um colega me informou, mais de 50 palestras e eventos ligados a políticas favoráveis ao aborto e ensino de técnicas para abortar, inclusive no 2º trimestre, quando o bebezinho já está muito mais formado. E aí entrou a Mary Stopes International, que é uma empresa abortista que age, inclusive, ilegalmente em alguns países, abortando crianças daqueles países, inclusive do Brasil, né? E essas pessoas que, inclusive, fazem crimes pela nossa legislação atual, foram chamadas, inclusive, a depor, né, como audiência pública, como pessoas a serem levadas em conta quando se discutiu a legalização do aborto até 12 semanas. Então, a gente precisa entender que há todo o interesse por trás dessa questão. Essa questão chega muito enviesada para a gente, né, e que realmente a gente precisa parar, refletir com muita calma, pensar por que as pessoas querem isso. Será que as coisas são do jeito que realmente está aparecendo, às vezes, na televisão ou numa discussão acadêmica? Infelizmente, há muita desinformação, há muita coisa falsa acontecendo e o nosso povo tem sido muito enganado a respeito disso. Pessoal, acho que tá bom, né? Eu agradeço novamente a atenção de todo mundo. Depois a gente sempre fica, conversa, quem tiver mais dúvida, mas um abraço aí a todos e que Deus nos ajude, né, e ajude o nosso país aí, né, nesses dias que virão.